fazer a jasmine, eu vou utilizar esse molde aqui da MJ, é um dos moldes universais. Porém, quem não tiver esse molde, que não puder adquirir, eu tenho um vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu ensino a fazer um corpinho, os bracinhos e a cabecinha praticamente igualzinho esse aqui. Então, vocês podem aprender todo o corpinho, a cabecinha sem molde nesse vídeo meu. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir o molde. Vou pegar aqui uma quantidade de massa, que eu sei que eu vou conseguir preencher aqui. Aqui eu tô usando um pele moreno claro, tá? Não pode ser um moreno tão escuro pra jasmine. Ela é mais ou menos ali da cor da Moana, acho que até um pouquinho mais clara. É o mesmo tom de pele que eu uso pra Moana, esse aqui, tá? Então, se vocês tiverem um pele um pouco mais escuro, vocês podem misturar com pele clara. Então, eu fiz esse rolinho, vou enfiar, porque tem um pezinho também esse molde, então tem que enfiar aqui. Eu não vou achatar a massa, justamente, ó, pra não ficar retinho. No caso aqui da jasmine não vai fazer muita diferença, porque ela vai ficar sentada. Mas eu já vou mostrar pra vocês como seria se fosse um personagem de pé. Por isso que a parte de trás tem que ficar um pouquinho mais gordinha, tá? Aqui pode ficar retinho, que é as costas. E aqui na parte do bumbuzinho e da canelinha e tal, eu deixo um pouquinho mais grossinho. Ó, meio gorduchinho, tá? Ó, já saiu o corpinho com o pezinho, ó. A perninha bem marcadinha. Aí, com o pincel, a gente vai dando só as aparadinhas, ó. Aqui eu vou marcar mais um pouquinho aqui no meio. Aqui, deixar bem lisinho, porque ela tem a barriguinha de fora. Já vou marcar aqui, ó, a parte do umbigo dela, que também vai ficar de fora. Tá, então, aqui eu já tenho o corpinho da jasmine. Vou sentar ela, ó. Porque esse topinho eu vou fazer ela sentadinha. E aqui, eu vou colocar o arame. Deixar dar uma secadinha. Aqui pra cabecinha, eu vou pegar uma bolinha de 20 milímetros. Vou colocar a massa aqui dentro. Vou afundar bem. Vou colocar aqui a minha bolinha. Vou trazer aqui com a massa. Pra essa bolinha não sair, tá? Então, eu vou puxar bem aqui.
E aí, eu vou tirar meu rostinho. Ó, ele sai aqui perfeitinho. Vocês podem usar uma bolinha de até 30 milímetros aqui que dá certo, tá? Vou usar esse marcador aqui médio e vou marcar aqui bem o meinho. Tá? E aí, uma bolinha de massa. E aqui já fica a orelhinha dela, porque a orelhinha dela, como o cabelinho dela é preso, fica de fora. Para os olhinhos dela, eu vou usar esse adesivo aqui da Styler. É a coleção Mangá, código A045P. Tem aqui, ó, cor azul, verde, mel e castanho. Eu vou usar o mel. Então, aqui, ó, vou colocar bem na alturinha aqui do fim da boquinha dela. Do outro lado. Esses olhinhos aqui, apesar de estar escrito coleção Mangá, eles são super universais, na verdade. Eu uso na maioria dos meus personagens, porque fica muito lindo em qualquer personagem. Olha, que lindinha. Tá, então aqui eu já tenho o corpinho e a cabecinha da minha Jasmine pronta. Aqui, depois eu vou fazer uma leve aberturinha pra encaixar bem certinho no pescocinho, tá? Ó. Deixa eu fazer um furinho no isopor. Que depois a gente vai conseguir encaixar bem. Pra não ficar pescoçuda e também nem sem pescoço. Tem que ter esse meio termo. Vou até pegar esse outro aqui pra furar melhor, ó. Pode até esperar um pouquinho secar pra gente não deformar aqui, né? Ó, e depois encaixar. Bem aqui. Um pinguinho de Tec Bond e já cola, tá? Esperar secar a cabecinha. Vamos vestir o corpinho aqui pra gente poder colocar o bracinho dela. Pra roupinha aqui da Jasmine, vou estender uma quantidade de azul claro. Pode usar o verde Tiffany também, azul Tiffany. Aqui eu vou usar o azul claro e depois eu vou usar um pozinho brilhante da Saramani verde, então vai ficar uma mistura bem legal. Eu vou mostrar pra vocês. Estender aqui uma quantidade que vai cobrir, sem cobrir o umbigo. Então, vou tirar aqui uma parte. Com uma faquinha ou com a tesoura, o que tiver mais fácil. Então, aqui, ó, vou colocar o top dela.
tá? E aí, feito isso, vou esticar a massa da parte da calça e do sapato. Vou abrir aqui uma quantidade. Medir aqui, né? Tá? Como ela tá sentadinha, vou me preocupar aqui só com as partes laterais, tá? Tem que deixar aqui uma parte do pezinho dela de fora. Então, aqui, ó, eu vou fazer algumas marcações com a faquinha. Esqueci de limpar aqui a faquinha. Deixa eu fazer de novo. Tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa na outra perninha. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais de azul claro com branco. E vou fazer uma cobrinha. O mesmo azul da roupa, tá? Com branco. Vou fazer uma cobrinha. E vou colocar aqui na parte acinturada dela. A cinturinha. Como ela tá sentadinha, só nessa parte aqui mesmo, tá? Com a ajuda da faquinha, eu vou deixar bem um Vzinho. Assim. Vou marcar. Tá? Aqui eu já vou colar minha cabecinha. Passando aqui minha Tec Bond. Vou encaixar aqui. Bem encaixadinho. Porque eu vou colocar a mãozinha numa posição que eu vou precisar já dessa cabecinha, que eu vou colocar no rostinho e a outra segurando o gênio. Vou fazer aqui os sapatinhos. Estendendo aqui uma quantidade da massinha azul. Vou cobrir todo o pezinho da Jasmine. Como ela tá sentadinha, eu vou jogar aqui pra baixo, ó. O excessinho de massa.
E vou puxar aqui essa pontinha, ó. Puxo, puxo. Desse jeito. Tá? E aí, a mesma coisa no outro pezinho dela. Aqui eu vou pegar mais uma quantidade de massa. Aqui eu vou pegar branca mesmo. Vou estender assim. Dar uma puxadinha, tá vendo, ó? Aqui eu vou colocar em volta do pescocinho da Jasmine. Deixar aqui um pouquinho mais fininho. Assim. O espacinho ali tá bem pequenininho, então tem que ser mais delicadinho. Ó. E aqui, daqui a pouco, a gente vai passar o dourado. Esperar dar uma boa secadinha. Oi, mamãe. Deita! Então, aqui eu estendi uma massa branca bem fininha. Que eu vou dar só uma puxadinha aqui, ó, fazer um Vzinho. E vou passar aqui no pescocinho dela como se fosse um colar, tá? Tirei um pouquinho aqui do foco, ó, com esse Vzinho aqui, tá? E aí, vamos para os bracinhos. Faço o rolinho, coloco aqui dentro do molde. Fiz um rolinho muito fininho. Já sai um bracinho bem certinho, bem bonitinho. Tá vendo, ó? Bem lindinho o bracinho. Então, de um lado, eu vou fazer um bracinho com a mão no rostinho. E do outro, eu vou fazer segurando o gênio. Então, o bracinho que eu fizer segurando o gênio, eu vou dar uma dobradinha. O corpinho já tá seco, então o bracinho vai ficar um pouquinho maior. Depois que secar, ele vai uniformizar. Não sei se é esse o termo. Ele vai ficar uniforme, tá? Ó, coloca aqui e aqui eu vou dobrar um pouquinho a mãozinha pra segurar o gênio. Aqui eu coloquei uma gotinha de colinha. E aqui eu já tenho o meu gênio pronto. Vou ensinar o gênio
sem molde numa próxima aulinha aqui no canal. Vou deixar esse bracinho secar e eu vou colocar o gênio, tá? Agora, o outro bracinho eu vou colar com a mão no rostinho. Só um pinguinho de cola na mãozinha dela pra não manchar o rosto, tá? Então, eu vou colocar aqui e outra mãozinha aqui no rostinho. Aqui eu esperei um pouquinho secar o bracinho pra poder colocar, pra ele não ficar muito molenga caindo, tá? Ó. E aqui vai o meu gênio. Primeiro eu vou fazer a pintura, o sombreamento da roupinha pra depois fixar ele melhor. Aqui, vou fazer a pintura do rostinho. Esse daqui é o coral da linha Blush da Sara Manil. Pra pele morena, fica muito bonitinho. E agora, cílios e sobrancelha. Aqui eu vou usar o preto da Silver Bright. Sempre costumo usar esse até pra fazer a parte de cílios. Aqui, pra fazer a parte dos cílios e sobrancelha, eu uso o preto da Silver Bright e o pincelzinho 422 da Condor. O pincelzinho já não tá muito bom, mas dá pra usar. Venho puxando. Não vou fazer uns cílios muito longo, tá? Como é um topinho fofinho, estilo fofinho infantil, vou fazer os cílios mais simplesinho, mais curtinho. E a sobrancelha também bem fininha. Para as orelhinhas aqui, onde vai ser o brinquinho dela, vou colocar 2 bolinhas brancas, pode ser amarelo também. Que depois a gente vai passar o dourado, então não importa muito a cor, tá? Um tamanho bem grandinho, tá? E agora eu vou dar uma sombreadinha aqui na roupinha. Então, como vocês sabem, a roupinha da Jasmine, ela é puxada para um azul claro, para um Tiffany, para um verde claro. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Como eu usei o azul clarinho, eu vou usar o verde escuro, brilhante aqui da Sara Manil. E deixa eu pegar um pincelzinho aqui. E vou passar na roupinha.
Vou passar na parte da blusinha e na parte da calça. O que cair no bracinho, no corpinho, só passar um cotonete, tá? No sapatinho também. Feito isso, ainda vou passar o verde camaleão, que dá uma acentuadinha e fica muito lindo. Então, vou passar por toda a peça. Quase me esqueci aqui das manguinhas da roupa da Jasmine. Pegar aqui, ó, cerca de 2 gramas de massa. Deixo as pontas mais fininhas. E vou colocar aqui, ó. E com a faquinha, vou marcar. E aqui eu vou passar também o corante verde e depois o corante verde camaleão, tá? Pra ficar com o mesmo efeito. Aqui eu vou usar um dourado da Silver Bright, lembrando que todas essas tintas da Silver tem lá no site e na loja física da MJ. Uma tinta maravilhosa. Ó. Ah, e esse daqui é o dourado Folhas de Outono. Tem vários tons de dourados, tá? E aqui eu vou pegar um pincel fininho. Vou pintar o brinquinho de dourado. E com muito cuidado o colar. Pode até fazer a pintura antes de colocar a mãozinha aqui no rosto, tá? Eu acho que seria até mais fácil. Então, aqui pro cabelinho, vou começar com 15 gramas de massa pra fazer a primeira parte de trás. Vou estender aqui. Ela tem bastante volume no cabelo dela. Então, venho colocando aqui de trás, por trás. Jogo até a altura aqui da orelhinha. Aqui a gente vai colocar a camadinha da franja dela. Pra franja, eu separei 2 gramas de massa pra cada franja. Vou achatar assim na mesa e colocar bem no meio da sobrancelha. E aqui do outro lado, a mesma coisa.
coloco assim, ó, por cima da orelhinha, tá? Com 4 gramas de massa. Vou colocar aqui, ó, bem no meio da cabecinha, tá vendo, ó? Aqui eu não vou me preocupar com a emenda, porque aqui vai o lacinho que ela usa, né, a tiara. Então, só aqui, ó. Vou tirar toda a emendinha. Aqui tem que ficar bem altinho, tá? Pro cabelo dela, eu vou usar 9 gramas de massa. Ponta mais fina, 1, 2, 1, 2. Entenderam, ó? Aqui mais volume, aqui eu vou marcar um meio, aqui eu vou marcar outro meio, e aqui a ponta do cabelo, tá? Vou pegar aqui o mesmo azul que eu usei na roupa. Estender aqui bem fininho. Na primeira voltinha ali, ó. E aí, na segunda. Certo? E aí, a gente vai colocar aqui. Antes, eu só vou fazer a tiarinha dela. Então, com o mesmo azul, vou estender aqui na mesa, ó. Estendo com o meu rolinho. Não tão grosso, tá vendo? E eu vou colocar. Bem aqui onde eu coloquei o cabelinho. Jogar assim pra trás, ó. Tá? E aí, no meio, eu vou fazer uma bolinha. Vou achatar bem. Zero ponto 2 gramas a bolinha, tá? Tá ótimo. Vou amassar aqui em cima, bem no meio. Com a ajuda de alguma ferramenta que fique mais ou menos desse tamanho, ó, de repente até qualquer coisinha que vocês tiverem aí ao alcance, vou marcar esse meinho.
Vou pintar só a lateral de fora, a bordinha de fora de dourado. E aí, o cabelinho dela, eu vou colocar pra esse lado aqui. Então, ó, uma gotinha de cola. E aqui quase pronta a jasmine. Vou passar o mesmo pozinho da Saramanil aqui na tiara e aqui nos lacinhos do cabelo. Eu não vou mostrar pra não enrolar, mas aí fazer o mesmo procedimento, tá? Então, aqui eu vou vir com o mesmo dourado que eu usei nos outros detalhes. E vou passar, não tem problema passar aqui dentro, porque a gente vai usar uma outra cor ali. Então, não tem problema se escapar. Aqui eu tô usando o azul turquesa, também da Silver Bright. E aí, eu vou passar no meio. Ó, no meio da bolinha. Ok? E aí, eu vou sombrear aqui com o Saramanil. E aqui, já sombreado com o Saramanil, nos lacinhos, fica pronta a Jade. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a vela. Aqui, eu já tenho a vela pronta. Eu usei o lilás, eu usei esse marcador aqui de coração. E aí, com a T6000 da Tec Bond, eu colei essas mini pérolas, tá? Todos esses materiais que eu usei, inclusive as pérolas, são lá da MJ. E aqui eu coloquei esse furta-cor adesivo, que também é lá da MJ. Então, a dica da velinha é essa. Aqui eu cortei duas bases, que eu vou pintar com o mesmo dourado que eu usei na jasmine. E vou colocar a velinha. Então, aqui eu já tenho a velinha pronta na base. Uma velinha bem simples mesmo. E aqui a jasmine pronta. No colo dela eu vou colocar o gênio. Pode deixar soltinho ou colar. Olha só que legal. Fica bem grandinha, dá pra fazer ela de pé também, caso não queira fazer ela sentada. Vou colar ela aqui na minha basezinha. E uma opção também, se não quiser deixar a vela assim mais simples, é colocar um mini aplique aqui do Aladim. Vou deixar uma foto aqui no fim do vídeo pra vocês verem ela sentadinha, melhor, no melhor ângulo. E essa aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!